Vamos iniciar agora o painel Compliance Digital, Implementação e Transparência. Convidamos ao palco a moderadora Roberta Codignoto, membro do Grupo de Excelência de Administração Legal do Conselho Regional de Administração São Paulo. Convidamos também Cristiane Camargo, diretora executiva do IAB Brasil. Felipe França, vice-diretor jurídico Latam do Twitter. Silvina Coria, Compliance Officer Global da OLX. E José Luiz Garcia Chagoian, coordenador da Coparmex TBC. Passamos a palavra à moderadora Roberta Codignoto. Olá, boa tarde. Eu vou aproveitar e convidar a Lina, por favor. Creio que houve só uma confusão com relação ao nome. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Queria agradecer tanto ao Mackenzie quanto ao Alliance for Integrity. Sou responsável pelos treinamentos da Alliance for Integrity, então tenho muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa desde o começo do projeto. Estamos aí trabalhando para levar a integridade nesse Brasil e fora também com os nossos colegas que estão aqui representando a América Latina. Hoje eu tenho a missão de falar sobre compliance digital e mediar esse painel com os meus colegas. Vou apresentar um pouquinho cada um deles, mas gostaria de lembrar a vocês que a Alliance for Integrity, quem não teve a oportunidade ainda de pegar lá fora o cartãozinho falando do aplicativo, Alliance, nós já estamos na era digital. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões do compliance na era digital, mas relembro que a Alliance for Integrity já tomou a frente nessa iniciativa. Então, eu recomendo que vocês busquem o aplicativo e baixem e conheçam e nos ajudem a fomentar e a divulgar. Nós estivemos em Frankfurt, muitos de nós que estamos aqui hoje estivemos em Frankfurt no começo desse ano, num evento da Alliance. Justamente o tema foi o compliance na era digital. Então, eu vou falar um pouquinho dos nossos palestrantes de hoje. Eu estou aqui com a Lina Maria Torres Zuluaga. Graças. A Lina ela tem o cargo de gerente de ética e compliance na Avianca. E, anteriormente, ela foi advogada também na Avianca. Está na mesma empresa. Ela tem experiência tanto no setor público quanto no setor privado. Ela é formada em Direito pela Universidade Javeriana e é especialista em Direito dos Negócios Internacionais pela Universidade de Los Andes. Felipe Franca, do Twitter. Felipe é vice-diretor jurídico para a América Latina, é advogado formado pela PUC e possui mestrado na Universidade da Califórnia. É membro da SCCE e do Comitê Jurídico do IAB Brasil, que eu vou falar daqui a pouco, porque nós temos também a Cristiane do IAB aqui. E o Felipe, como eu, ele é meu colega e treinador também das iniciativas da Alliance for Integrity. Temos também a Silvina Coria, que é Compliance Officer Global da OLX. A Silvina ela tem mais de 15 anos de experiência em auditoria forense, anticorrupção e combate à lavagem de dinheiro. Ela é especialista em mercados emergentes e foi professora de auditoria na Universidade de Buenos Aires. E a Silvina também é uma treinadora, ela atua nos treinamentos de compliance pela Alliance for Integrity. E a Cristiane Camargo, que é diretora executiva do IAB Brasil. A Cristiane, ela representa o mercado de publicidade digital, com experiência em relações institucionais e governamentais. O IAB, Interactive Advertising Bureau, é a entidade de classe presente em 45 países com a missão de desenvolver globalmente o ambiente de publicidade digital. Então, como eu mencionei, o Felipe é membro do comitê jurídico e a Cristiane vai poder falar um pouquinho sobre isso. Eu convido vocês a apresentarem as empresas que vocês atuam e os desafios que vocês têm. Então, por favor, a palavra é de vocês.
Prazer, eu sou a Lina Torres, sou colombiana, estou aqui represento o grupo Avianca Holdings. A Avianca é uma empresa que tem presença em 26 países, mais ou menos. É uma empresa que presta serviços de transporte aéreo de passageiros e também de carga. Além disso, temos dentro do grupo diferentes unidades de negócio, como a LifeMind, e a nossa estratégia de 2020 de 2020 é a transformação digital. Como o nosso CEO já tem falado em diferentes oportunidades, nós queremos que a Avianca seja uma empresa digital que tenha aviões, e é por isso que estão compartilhando esse painel para contar a vocês como é, desde uma empresa privada, que não é da indústria tecnológica, como nós podemos ter um processo de digitalização também. Obrigada por esse convite. Por isso. OLX es una network de compras y ventas en línea. Es una red de clasificados que tenemos, que está en más de 40 países y más de 25 oficinas y 4,000 empleados actualmente. Con 17 marcas. Nosotros estamos en Brasil desde el 2010. El año pasado lanzamos el Real Estate Classifieds, que se llama Historia. Somos el primer grupo de clasificados de Brasil. Muchos otros países como Rusia, Polonia, Dubái e Colômbia também estamos. Boa tarde, meu nome é Felipe. O Twitter espero dispensar muitas apresentações da plataforma, mas é uma plataforma, a gente fala conversacional, ou seja, você pode interagir com tópicos, com assuntos, né? A empresa tem como valor muito importante a transparência e a liberdade de expressão. Hoje, os grandes líderes mundiais, seja de que lado eles estejam, você tem possibilidade de conversar e interagir diretamente com essas pessoas e participar de conversas com essas pessoas, né? O Twitter já participou e foi bastante ativo em processos de democratização de alguns países, e é uma plataforma que a gente diz que é o que está acontecendo no momento. Muito bem. Eu, ao contrário do Felipe, preciso apresentar o que é o IAB, porque o IAB é uma associação que começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos, Interactive Advertising Bureau. O objetivo do IAB, atualmente, é o desenvolvimento sustentável do ambiente da publicidade digital. Afinal de contas, pela primeira vez, estamos vivendo tanta transformação digital em tantos setores, e a publicidade digital, sem dúvida, tem sido transformada drasticamente. Dentro do IAB, o IAB existe em 45 países, e somos mais de 7.000 profissionais dedicados à transformação da publicidade digital no mundo. Dentre as frentes, existe uma frente técnica muito grande para migrar o que é a publicidade de TV e revista para ambientes extremamente digitais. Então, tecnicamente, a gente precisa desenvolver as plataformas. Relações institucionais, como a gente se relaciona com um ambiente de publicidade que não é mais tradicional, como era antigamente. E relações governamentais, certamente, porque a gente precisa desenvolver o que será a regulação do futuro para a publicidade. A gente ainda não sabe como fazer isso, não existe sequência histórica, então o IAB existe para isso. A gente reúne os interesses de anunciantes, veículos e plataformas, agências de publicidade e consultorias. Todo mundo que tem interesse em desenvolvimento das plataformas digitais como ambiente de comunicação é muito bem-vindo ao IAB. Excelente. Apresentados, então, a gente vai passar para as perguntas. O objetivo é deixar que vocês possam colocar os seus insights com relação ao tema digital. Tem muita dúvida com relação a isso, então, aqueles que quiserem fazer perguntas, por favor, vai circular uma fichinha, eu peço que vocês colaborem com o debate. Às vezes, uma pergunta que pode parecer muito simples, pode ajudar os demais a compreender melhor o tema, né? Tem muita coisa ainda para explorar nisso que é muito novo. E eu começo com uma pergunta para a Lina. Qual é o papel da cultura de compliance na era digital, Lina? E ainda mais com essa missão que você tem com relação à Avianca, nesse desafio de ter o compliance digital na companhia. Bom, o papel eu acho que é muito importante, desde dois aspectos fundamentais. E o primeiro é eliminar as fronteiras e, assim, garantir
o tom da alta gerência de maneira clara no interior da organização. E o segundo, que é para mitigar riscos de conduta. O desafio é, como nós já temos implementado na Avianca, com todo esse processo de compliance digital, através do nosso programa de ética e compliance, já que a gente está na Bolsa de Valores de Nova York, a gente tem que estar em consonância com as normas americanas e do Reino Unido, por exemplo, que são até as mais exigentes no tema anticorrupção. Por isso, nós implementamos um programa com base em 2 princípios. A cultura organizacional precisa ter vários elementos chaves: promoção e divulgação, e como fazer isso através de ferramentas digitais. E, além disso, treinamentos. Passando todos esses treinamentos presenciais, de alguma forma, para aplicações móveis, porque nós não nos comunicamos somente presencialmente, mas também através de aplicativos móveis. Por exemplo, pedimos táxi, pedimos Uber, bucamos um hotel, alugamos um apartamento para Airbnb, escutamos música, tudo isso a gente faz no celular. E essas ferramentas que nós temos na nossa empresa também devem passar para esse ambiente digital. Além disso, a comunicação e a divulgação são elementos chaves para nós. Por exemplo, o Twitter é uma ferramenta, o Twitter do meu colega. Nós estamos fazendo toda a divulgação dos temas de compliance, não somente para o nosso cliente interno, que são os empregados, mas também para os nossos clientes externos. Então, a gente deixa visível as conquistas da nossa organização, tanto as conquistas internas como externas. Nesse momento, a gente está trabalhando numa campanha com a promotoria que se chama Isso é um Conto. Na Colômbia, um dos delitos de lavagem de dinheiro é a trata de pessoas, né? O tráfico de pessoas. E na Colômbia, não sei se aqui tem esse mesmo significado, mas a gente está divulgando por Twitter, Facebook, para garantir e mitigar esses riscos de tráfico de pessoas e menores. Então, essas ferramentas têm sido muito úteis para que os empregados possam conhecer como mitigar os riscos e, além disso, aqueles que são externos também possam saber, porque aqueles que vão aos aeroportos precisam saber. Nós, como primeira linha, somos os olhos dessas pessoas ou dessas crianças que são levadas para os aeroportos para tráfico de pessoas. Então, essa é uma ferramenta muito útil de divulgação. Com relação a reconhecimento nos programas de compliance, nós reconhecemos através das redes sociais. Para o empregado, é muito significativo usar esses canais, porque não só as pessoas internas da organização conhecem as suas conquistas, mas os seus amigos, os seus familiares também podem saber que ele está fazendo as coisas corretas da forma correta. E isso, então, traz um valor agregado no uso dessas ferramentas para o reconhecimento dos empregados da companhia. Além disso, para os temas de sanção, essas ferramentas também são úteis, porque nós também mostramos, por exemplo, não sei se vocês já viram no Discovery Channel, o Alerta Aeroporto, são riscos que as empresas aéreas estão expostas e nós divulgamos isso através de diferentes programas, seja internos como externos. E a gente usa as redes sociais para mostrar para os passageiros e para os empregados quais são os riscos de lavagem de dinheiro e corrupção. E também mostramos, por exemplo, uma operação bem grande que nós tivemos junto com os americanos e a União Europeia, em que a gente fez captura de auxiliares de voos que estavam realizando tráfico de divisas. E aí a gente mostrou, então, que nós, se a gente recebe uma denúncia na nossa linha de ética, a gente investiga e toma ações contra essas pessoas que têm condutas ilícitas que prejudicam a organização e o país também, porque eles acabam legalizando dinheiro de atividades ilícitas. Então, esses são alguns exemplos de como nós divulgamos e materializamos através dessas ferramentas digitais todos os nossos projetos de compliance. E, por último,
com relação à mitigação de riscos, o que nós fazemos é implantar novas ferramentas para garantir uma rastreabilidade e monitoramento. Todas as ferramentas digitais têm vantagens de rastreabilidade de transações e de usuários que o que eles estão fazendo na companhia. Então, é muito útil para todos os líderes de compliance, porque isso nos permite fazer monitoramentos mais efetivos. E assim, quando eles chegarem na auditoria, que é a terceira linha de defesa, eles podem aprovar a companhia e garantir um sistema de compliance maduro. Alguém gostaria de complementar? Porque eu passaria justamente nesse ponto, eu questionaria, Silvânia, quais são os desafios que você vê justamente nessa implementação das ferramentas de compliance digital, né, considerando os diferentes aspectos, e principalmente você que lida com culturas e regiões diferentes. Então, nesse aspecto do que a Avianca tem feito e que a Lina dividiu conosco, quais são os desafios que você vê na utilização dessas ferramentas digitais? Claro, eu trato muito com isso. E a gente brinca que a minha segunda casa é a Lufthansa, né? Como eu disse antes, nós temos escritórios e pessoas trabalhando em mais de 25 países e que são entre 12 e 15 diferentes zonas horárias. Então, se eu estou com essa cara assim, é porque eu estou vindo de outro fuso horário, tá? E hoje, mais cedo, a gente escutava sobre os desafios que o setor público está enfrentando. E são basicamente os mesmos que nós, em qualquer empresa privada. E nós podemos ter um programa completo de código de ética, com processos e políticas e campanhas de awareness, mas o mais importante é como comunicar isso, como descer isso aos outros níveis. Nas empresas, o compliance officer precisa ter estratégias de comunicação, saber como digerir esse material, que partimos muitas vezes de algo padrão, mas se a gente não transforma isso em algo acessível, não é efetivo. Na minha empresa e nas empresas de tecnologia que eu já trabalhei, que tem mais história até, as pessoas eram diferentes. A faixa etária, nível profissional, gênero, eram todos diferentes. Tecnologia é conhecida como uma indústria em que a maioria são homens, e nós estamos tentando vencer isso, óbvio, e a OLX lançou uma campanha internacional de tecnologia, e nós apostamos muito nisso, vamos ter muito material em LinkedIn, por exemplo, sobre o tema. E não é só isso que estamos fazendo, porque somos conhecidos no mercado como aqueles que respeitam a cultura de negócios. Temos, obviamente, um modelo, mas todas as equipes corporativas respeitam o que está acontecendo localmente. O que esse CFO, o que esse gerente, o que ele está sofrendo no país em que nós precisamos ter sucesso, porque a ideia dos nossos negócios é ter êxito, não é? Então, comparando com o que eu já vivi anteriormente, temos uma oportunidade ainda nessa nova geração, que são a geração millennials ou a geração Z, que começa a se formar, e millennials já está trabalhando, já temos 90% da nossa equipe de millennials, e os quais são pessoas que nasceram de 1980, depois de 1980. São muito mais... eles ficam mais encantados com a tecnologia do que nós. São os responsáveis, muitas vezes, e estão nas redes sociais,
tem muita ações nas redes sociais e tem um conceito de justiça social muito mais elevado do que as gerações anteriores. Ainda nós temos que ver o que passa com a geração Z e com a tátil, até que são as criancinhas que nós estamos criando agora, que já começam desde o berço, já tem o iPad, essas coisas. Mas, voltando aos millennials, aí nós temos uma oportunidade, nós como pessoal de compliance ou de tratamento de riscos, é muito importante, porque também são grandes comunicadores e eles aderem mais rápido que as outras gerações, que as anteriores, que nós já estamos mais gastas, mais cansadas, na verdade, de tratar. Eu vejo que nós estamos todos iguais aqui, todo mundo empurrando, forçando. E para mim é uma oportunidade grande. O programa, uma das palestras anteriores já falava, nós não podemos tentar fazer a mesma receita para todo mundo, nós temos que colocar o sabor e a cor de cada país, porque senão não vai ser efetivo, nós não vamos ter resultados. Para mim, os milênios nos dão uma grande oportunidade de entender também o que está acontecendo no media management. E isso é muito importante porque os programas, qualquer programa desse tipo de compliance tem que ter uma linha séria desde a diretoria, mas se o middle management esquece ou tem outras prioridades, vai ladeira acima. Então, eu sempre falo isso. Walk the talk é muito importante, sem esquecer os desafios que o país ou as pessoas têm que enfrentar. Um exemplo, nós estamos alocando todo o material, seja em compliance. Nós temos 3 pernas, uma legal compliance, outra é risk management, que, claro, o risk assessment é a base de tudo. E depois nós temos a Cyber Security Compliance, e é essa que eu sou responsável. Em qualquer um dos 3 capítulos, vocês podem ver que nós somos responsáveis diferentes em nível global e nós trabalhamos coordenadamente. E nós entendemos que os nossos clientes internos, os funcionários, que são o primeiro foco, eles têm desafios, eles entendem o material ou as coisas que nós fazemos, desde os aplicativos que nós fazemos para treinamento, as matrizes de risco. Isso tudo está bem customizado. Pelo menos o que eles têm que trabalhar, manusear. Acho que se nós não considerarmos isso, existe o esforço acaba se perdendo, e uma das coisas que nós sempre tentamos é ter mais orçamento, e nunca nós temos. Então, nós temos que usar os poucos recursos que nós temos da melhor maneira possível. Risk assessment localizado, entender, escutar as pessoas, analisar o país onde nós vamos trabalhar. Se não for um país, bom, Brasil é praticamente um continente, então nós temos que entender quais são os problemas que tem no norte, o centro, São Paulo, Rio. Então, entender o que afeta cada região dos negócios que nós queremos operar. Se não tivermos isso, não tem nenhum programa que funcione. E esse ponto, lógico, por favor. Até para complementar um pouco do que a Alina falou e do que a Silvina está colocando agora, muitas empresas já vêm usando os aplicativos nos pilares de comunicação, treinamento. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na Apple Store e já consegui achar de cara, por exemplo, o aplicativo de integridade da Ford e da construtora Queiroz Galvão, por exemplo. Que tinha aparecido de uma outra consultoria, enfim, apareceram outras. De uma forma, navegando, eu pude navegar, enfim, livremente, não tive que criar login, nada. Ele faz perguntas muito fáceis, até para essa questão da geração, que a gente está falando de como endereçar a mensagem da melhor maneira.
Ele faz perguntas bem simples do tipo: posso receber 3 pontinhos? É isso que eu tenho minha dúvida. Clico. Um presente, um almoço, vão me pagar alguma coisa. E, com base nisso, né, seguindo esse caminho, você pode obter respostas com relação ao código de conduta da empresa, por exemplo, de uma maneira bem fácil. Também, ainda com relação ao aplicativo, uma coisa bastante interessante que vem sendo usada também é para canal de denúncia, né? Tem uns aplicativos que permitem até que você grave, enfim. Não entrando na questão jurídica da viabilidade ou não, mas o interessante é que o Banco Mundial desenvolveu um aplicativo assim também, em que ele permitia e fomentava denúncias a obras que eles estavam financiando. O banco financiava algumas obras e você podia reportar e falar: poxa, essa obra está sendo financiada pelo Banco Mundial, mas olha, isso aqui faz 2 anos está parado. Você podia reportar isso aí através do aplicativo, tirando foto, enfim. Depois havia até um confronto com imagens de satélite, havia uma tecnologia em cima disso. Mas que era bastante interessante também, com um mecanismo fácil da pessoa fazer o reporte. Isso aumentou o número de reporte de uma maneira significativa. E, claro, sem deixar de mencionar o aplicativo da Alliance, enfim. Tem uma fase que já está lançada, do The Integrity App, recomendo que vocês baixem esse aplicativo, usem. Ele, na fase final dele, vai ajudar bastante no fomento não só da cultura de compliance, mas também na parte de educação e melhoria de pontos específicos do programa. O Felipe e eu somos da comissão do aplicativo da Alliance for Integrity. Por isso a paixão. Por isso aqui o momento merchan. Com certeza. Mas ele já começou a responder justamente o que eu ia perguntar, porque a Silvina ela colocou algumas questões que nos levam a refletir muito, né? Então, a geração que tem filhos em casa, a gente sabe que essas pessoas estão aprendendo e relacionando com a informação de uma forma diferente. Então, a empresa que eu trabalhava, nós alteramos os comunicados internos por vídeos, porque as pessoas não liam mais, elas assistem, né? Então, toda essa forma de receber a informação, ela tem alterado. Então, a Silvina tocou num ponto muito interessante, que é o desafio de como comunicar para as novas gerações. Eu esqueci de falar, mas eu escutei na reunião de treinadores regionais. Nós temos que ter consciência de que nós somos a última geração leitora, certo? E nós continuamos trabalhando com pôster, lendo com os nossos TechSab. Não vai ter mais. Não teremos. Então, hoje, nossos funcionários usam o Instagram, WhatsApp, mensagem instantânea. Inclusive, e-mail. Eu tenho gente que fala, mas e-mail? Não, está velho. Está ultrapassado. WhatsApp, Twitter. Twitter mas é tudo muito rápido, é para já. Tudo imediato. Então, se nós continuarmos, tem que fazer, existem questões legais que nós temos que cumprir, mas nós não temos que deixar de lado isso. Nós somos a última geração que compra livro, que estuda por meio de livros. E o ponto da educação, eu acho que com este tema, e também acrescentando o que a Soledad falou, com essa atividade que ela fez com as crianças, eu sempre falo, para mim, a educação sobre anticorrupção, sobre temas de risco, sobre regras, etc., tem que começar não só em casa, mas também nas escolas. Quanto antes, melhor. Seja no jardim da infância, baixando a mensagem que as crianças possam entender. Pensem em nós quando nós éramos crianças, se alguma vez alguém falava sobre ecologia. Eu, pelo menos, não. Eu fui a um colégio excelente, mas, exceto ciências naturais, não. Então, hoje as crianças, os nossos filhos, já têm uma consciência. Se você joga um papel, eu falo, não, o que você está fazendo? Pode morrer um peixe, né?
O uso da água. Então, antes, a gente escovava o dente e deixava a água jorrando. Então, por que não começar a mudar essa cultura? É possível. Vai levar tempo, talvez a gente nem veja essa mudança. Sei lá, mais uns 40 anos. E eu acho que tanto o Brasil quanto a Argentina, a Colômbia, os países que realmente nós mostramos, nós temos grande oportunidade como um ponto de inflexão que aconteceu e que vocês abriram aqui. Eu acho que a questão da educação nós temos que tratar, seja nos congressos, falando com os deputados, senadores, etc., porque é onde nós temos que focar. As crianças que vão mudar, nós vamos apoiar. E você mencionou um ponto muito interessante, que são essas ferramentas, justamente o respeito à cultura, à diversidade. Essas ferramentas vêm auxiliar que você consiga se comunicar da forma adequada. E outro ponto interessante, que é a questão do budget, do orçamento, né, de ter recursos disponíveis, né? Eu desafio aqui quem possa levantar a mão e falar: eu tenho recursos sobrando para fazer o que eu quisesse nessa área. Nós sabemos que a gente tem que trabalhar com pouco e ser criativos, né? Então, eu creio que essas ferramentas que vocês mencionaram, tanto a Lina quanto a Silvina, elas vêm para ajudar. E aí eu desafio o Felipe a dividir conosco como a gente potencializa o uso dessas ferramentas, né, para ajudar tanto na integridade quanto no crescimento do negócio. Então, tenho certeza que essas ferramentas vêm para colaborar. E como a gente tira o melhor proveito de tudo isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Até tem uma pesquisa a gente fala em compliance sempre pensa na parte da prevenção e na questão anticorrupção, né? A primeira coisa que sempre vem na cabeça. Uma coisa que a gente esquece, e acho que todos os profissionais de compliance aqui dentro das empresas, um bem que é protegido por compliance sempre é a proteção de regra da empresa, recurso da empresa. E as fraudes tomam muito dinheiro. Uma pesquisa que foi feita pela Ernst Young mostrou que as empresas que utilizam ferramentas mais sofisticadas para a detecção de fraude tiveram um aumento de 15% na rentabilidade, numa pesquisa que eles fizeram. Isso é bastante significativo, esse número, 15%, ainda mais num ano como esse. E, lógico, o risco de vazamento de informação e outras coisas, enfim, representa hoje entre o terceiro e o quarto maior risco, segundo uma pesquisa da Pricewaterhouse, da PwC. Então, o que acontece hoje? O que a gente tem de disponível, né? Hoje a gente tem, se fala muito em usar não só a tecnologia, mas também os dados, né? Então, para se criar, assim, através de algoritmos, né? Eu vou traduzir algumas palavras só para o benefício de quem não está toda hora na tecnologia. Então, o algoritmo, que se fala muito, o algoritmo é um processo que se cria e que se pode ensinar, né? Pode ser um software, pode ser um programa, como pode ser um processo. Então, se isso é igual a isso, é X. Né? Então, você vai ensinando esse processo, e esse processo vai sendo enriquecido com o passar do tempo, com novos aprendizados. Ele vai se aprendendo. Graças a esse algoritmo, ela falou do Spotify, por exemplo. Se você faz uma lista no Spotify, graças ao algoritmo, eu recebo sugestões de música bem parecidas com o gênero que foi feito na minha playlist. Né? Você fala, poxa, que legal. Ou seja, ele é muito bom nesse sentido. E tem uma empresa que vocês devem conhecer chamada EMC. Ele tem um software, não é propaganda, mas é um exemplo, por exemplo, de um detector de fraude que usa essa base de dados. Então, ele se alimenta de informações. Ele foi treinado, esse algoritmo, enfim, fraude à licitação e uma série de coisas. E esse sistema é capaz de detectar ou tirar do processo negócios que estavam para ser aprovados. É lógico, ele leva em consideração o país. Né? Então, basicamente, a gente falou, 2 pessoas da Transparência Internacional tiveram aqui. A gente pega o nível de risco do país, mais ou menos baseado naquilo, e nas outras Big Four, outras que fazem esse tipo de acompanhamento. Nível de desconto, tamanho de verba de marketing envolvida, por exemplo, se o contrato é customizado, é alguma coisa estándar. Então, de acordo com esses critérios, ele puxa e fala, esse aqui representa alto risco, ele sai do fluxo de aprovação e vai para uma investigação. Ou seja, a tecnologia te ajuda muito nesse sentido.
O algoritmo ele é bastante rico. Se a gente pegar a questão de dados, Big Data, hoje se fala muito em data mining, ou seja, você coletar o dado de diversas fontes públicas e fazer uma associação entre eles para se chegar a uma conclusão, né? Então, o que foi feito? Tem um exemplo bastante interessante que foi feito na Europa. Eles pegaram, foi de um centro de pesquisa de prevenção à corrupção em Budapeste, eles pegaram padrões de licitações públicas na Europa e detectaram aqueles que tinham fraude. Com base nisso, foi criado um padrão. O algoritmo passou a reconhecer similaridades entre aqueles processos. Isso aqui tem um padrão de probabilidade de fraude alto, por exemplo, né? Então, esse tratamento dos dados ele tem um lado bastante rico para a gente utilizar. E ele vai muito na linha do que a gente sempre fala, que a ONU tem um dos ODS dela com relação aos dados para uso de política pública, para crescimento sustentável também. E ele tem e vai muito nessa linha da transparência. A gente falou nos outros 2 painéis, se falou de lei de acesso à informação, lei de responsabilidade fiscal, instrumentos que foram criados que a gente pode ter acesso a dados. Esses dados enriquecem e retroalimentam isso aqui, né? Deixa eu ver se tinha mais algum exemplo interessante aqui para dar. Lógico que, enfim, esses padrões são criados com base em informações e dados que a gente deu. O ponto é, o algoritmo ele é treinado dentro de um padrão, né? Outro dia a gente falou aqui da composição. Aqui eu tive a sorte de ter um painel com a maioria de mulheres e foi feito saiu no The Guardian. Eles fizeram uma pesquisa a probabilidade de uma executiva assumir um cargo no conselho de uma empresa de Wall Street. O algoritmo gerava, bom, deixa eu ver qual é a sua chance. E o que acontecia? A chance das mulheres sempre era mais baixa, porque o algoritmo ele sempre era retroalimentado com as informações existentes. Homens ocupando com formação de tal e tal jeito. Então, ele tem esse risco de um bias, ou seja, de uma inclinação, né, às vezes equivocada, né? Então, esse ponto a gente tem que tomar bastante cuidado com o uso do algoritmo para não criar um padrão, repetir e eternizar aquele padrão. A gente fala de loop feedback, ou seja, eu retroalimento aquele sistema errado, né? Mas ele tem um lado positivo, que evidentemente é educação, gera maior visibilidade dos processos. Então, quando te chama a atenção, poxa, eu preciso ficar atento com esse tipo de negócio. Ele tem um lado bastante positivo também. Você mencionou também algo importante, que é a questão de você conseguir transmitir o conteúdo completo, né? Então, nós somos treinadores e a gente sabe que nós somos humanos, então, muitas vezes, também, se eu estou mais cansada, eu não passo toda a informação, e eu, usando um sistema, eu consigo formar todos os funcionários com, pelo menos, 100% da mensagem que eu queria passar, e corre o risco, muitas vezes, do humano não conseguir fazer essa transmissão. E, com base nisso, com base nessas soluções, Cristiane, eu te indago como que essas soluções digitais elas podem melhorar o processo de transparência também. Bom, deu para perceber dos 3 que falaram anteriormente que tem muito apetite para investimento em comunicação em plataformas digitais, né? Isso faz com que venha muita gente com dinheiros prontos. Olha, veja só, eu preciso fazer com que esse dinheiro vire uma comunicação digital. E, infelizmente, a mão de obra instalada hoje na liderança das empresas e dos profissionais de comunicação, eles estão vivendo ciclos de digitalização pela primeira vez. Normalmente, um profissional de marketing, um CMO, o diretor de uma agência de publicidade, ele vai passar por esses ciclos, assim como nós, que precisamos comunicar, eles vão passar pela primeira vez por esses ciclos de comunicação. E não pode ser fábrica de salsicha, né? Eu não posso dar o dinheiro para alguém e esperar que saia um negócio pronto ali, porque
Hoje em dia, existe uma consciência coletiva que não permite mais processos de fechar os olhos e esperar que algo saia pronto lá no fim, né? Então, não existe mais a permissividade de uma roupa custar muito barato na Zara e a gente descobrir que, no processo, tem um trabalho escravo. Não existe a possibilidade de usarmos ingredientes para alimentos e, no fim do processo, você perceber que aquele ingrediente não foi bem tratado. E, na comunicação, é a mesma coisa, né? Hoje em dia, existe um trabalho enorme para a alfabetização digital dos profissionais em toda a cadeia. E eu vou ser bem assim, clara, no sentido de todos nós passamos por dificuldades de processos de digitalização. Até os profissionais do Google, LinkedIn, Twitter, fazem treinamento de capacitação com o IAB. Porque, muitas vezes, eles entendem daquele silo. Eles entendem muito bem da sua ferramenta. Mas como integrar isso num processo de comunicação 360, muitas vezes eles não sabem. Eles precisam aprender pelo ponto de vista de quem compra, ou de quem vai produzir um processo todo de comunicação. Ao mesmo tempo, um profissional que trabalha no Estado de São Paulo, numa empresa de jornalismo, na TV Globo, ele precisa entender como integrar a capacidade dele de produção de conteúdo lícito com processos de digitalização, né? Profissionais que trabalham em agência de publicidade. Infelizmente, o ritmo da educação do nosso país não segue o ritmo da produção de tecnologias, né? Então, a gente vê, dentro do próprio IAB, eu trabalho no IAB, eu só trabalho com isso, tá? Faço isso todo dia, leio publicações de normas técnicas, como funciona a publicidade, o que mudou de algoritmo de um, de outro. E eu vou te dizer que, cada dia que eu sento na minha mesa, eu tenho mais 600 relatórios para ler, porque mudou isso, mudou a regulação europeia, que vai mudar o processamento de dados, que vai impactar no browser. O browser distribuído vai ser diferente por questões técnicas e regulações, enfim. E aí, o que o IAB precisa fazer? Educar toda a cadeia para que o dinheiro que vem do aspecto de comunicação chegue para profissionais capacitados, que não cometam fraude. Uma coisa que o Felipe me lembrou quando a gente estava vindo para cá, a gente teve um processo de CPI de crimes cibernéticos, né? E a primeira pergunta que surgiu foi: como é que um banner dessa empresa, super idônea, foi parar num site de venda de, acho que era software, filme pirata. E aí entra de novo o meu exemplo de fábrica de salsicha, né? Não é a fábrica de salsicha. Eu não ponho dinheiro aqui e sai um negócio pronto ali. Tem um processo por trás disso. Então, aquele banner, quando ele foi divulgado para vender uma mensagem publicitária, era de uma companhia aérea, para vender passagens para um determinado destino, ele, quando fez a programação daquela propaganda, ele disse: eu quero que essa propaganda atinja o Felipe, porque eu sei que ele vai viajar na próxima semana. E aí o Felipe foi, acessou o computador dele, ele deixou ali o caminho da possível compra de uma passagem aérea. E, de repente, ele acessou um conteúdo de como fazer uma bomba. E o site daquela, a publicidade daquela companhia super idônea foi atrás do Felipe. Ele não foi atrás de um conteúdo ilícito, né? E é isso que dentro do IAB, a gente tem uma área de relações governamentais que tem um trabalho muito denso para explicar para os nossos governantes o que é a publicidade digital. Porque fazer uma regulação absolutamente restritiva pode impedir o desenvolvimento de muitos negócios no nosso país, né? Pode impedir o desenvolvimento de novos empregos, de novas tecnologias, de novas empresas no Brasil. E a gente teve um trabalho árduo, né, para explicar como é que aquele banner de uma empresa tão idônea foi parar naquele conteúdo tão inapropriado, né? Então, falando um pouco para vocês como a gente pode ajudar, né, na transparência de todos esses processos, eu acho que a minha recomendação, antes de colocar um dinheiro em alguma plataforma, ou antes de esperar um resultado específico de uma comunicação, procure entender, procure se cercar de profissionais que, de alguma forma, já trabalharam com isso. Não acreditem em salvadores da pátria. Pode deixar que eu pego o seu dinheiro e ali sai uma coisa incrível, porque não existe a fábrica de salsicha, como eu disse. É muito difícil mesmo você pegar profissionais que estejam 100% prontos. Muitas vezes as pessoas entendem de silos específicos, e normalmente os riscos eles têm que ser compartilhados, né? Bons exemplos que a gente tem no ambiente da comunicação, eu tenho um exemplo real que é público.
foi até usado no nosso último evento, a Citroën chegou para mim e disse assim, olha, Cris, eu tenho aqui um problema enorme de fraude na publicidade digital. Eu tenho 70% dos meus leads gerados para test drive são formulários preenchidos com endereço, CPF, telefone, e-mail, são todos dados falsos, que chegam na concessionária e essas pessoas não existem. O que eu faço com isso? Eu estou sendo destruído pelo meu board, porque eu tenho um dinheiro enorme investido nisso, e eu não consigo levar acesso para o test drive. Então, ele se associou ao IAB e começou a participar das mesas redondas de tecnologia. A gente anonimizou o case dele e colocou numa mesa. Como é que a gente caça essa bruxa aqui? E a gente foi atrás para desenvolver quais eram os protocolos de segurança que ele tinha na mesa, como eram os contratos organizados entre ele e o fornecedor. O contrato era por formulário preenchido. O contrato não era por test drive realizado. E a gente começou a trocar, desde a parte jurídica, entendimento da relação com os fornecedores, até o entendimento da equipe de marketing, o entendimento da agência. Foi um processo longo para entender onde estava a fragilidade dessas relações. Até que a gente conseguiu diminuir 70% do investimento nas plataformas digitais, e, mesmo assim, teve mais eficiência nos testes drive gerados. Então, não é simples, muitas empresas estão passando pelas mesmas dores. Então, eu falo que o IAB tem uma parte que é praticamente um consultório terapêutico, porque muitas pessoas chegam e fecham a porta da sala e dizem, meu Deus, eu coloquei um dinheirão nesse negócio, e eu não sei se eu estou sendo muito eficiente. Ou então, contratei muita gente, contratei uma agência de publicidade nova, contratei um profissional, um super CMO digital, tal. Eu não sei se estou fazendo direito, né? Então, um aspecto muito importante que você citou também é a educação, a capacitação, a humildade de entender que não entendemos. E, assim, sempre não entendemos, e sempre há algo para se aprender, porque o processo muda, as tecnologias mudam, e a gente tem que seguir com a nossa ignorância aberta e disponível para novos caminhos, né? Então, pode ajudar muito nos processos de transparência, sem dúvida. A tecnologia, acho que ela está aí a serviço do homem. Mas não se encantem pela tecnologia. A tecnologia é um processo para a facilitação, ela não é o fim. Ninguém se torna digital porque está usando o Twitter. Uma empresa não se transforma digitalmente porque ela tem uma página no Facebook. Ela se transforma na cultura, né, no aspecto interno. Ela tem processos que incluem ferramentas digitais. As pessoas se comunicam pelas plataformas. E a gente percebe muita pressão de profissionais que chegam para mim e dizem assim, esse ano, eu vou transformar digitalmente a minha empresa. Aí eu digo, por onde você vai começar? Eu já vou fazer uma campanha publicitária, e eu vou mudar a minha agência de comunicação, e contratei um CMO, que é uma estrela cadente, que apareceu. E eu vou gastar uma fortuna para isso. Eu falo, veja, vai passar um ano, você vai fazer isso no investimento, vai passar um ano, o seu CEO vai chegar para você. Então, querido, veja, acho que não vai dar certo, porque você vai gastar muito dinheiro, e mudança de processo de cultura é algo de longo prazo, não é algo que se transforma assim do dia para a noite, né? Então, sim, as tecnologias têm muito a agregar, mas a gente precisa tomar cuidado para não se apaixonar por ela. E vocês tocaram em pontos que são extremamente relevantes e já está despertando a curiosidade de todos, porque está chegando muita pergunta aqui. Acho que vocês estão bombando, né? Como diria essas novas gerações. Inclusive, podem twittar, né, o conteúdo dos painéis. A gente agradece. Coloquem #AllianceForIntegrity, por favor. Eu iria fazer uma pergunta, e eu acredito que eu transmiti esse pensamento aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque essa pergunta foi feita. E tem duas perguntas que eu vou resumir em uma só, porque elas fazem conexão. Um tema é em que momento é o momento de trabalhar a tecnologia, a digitalização. É um pouco do que você falou, então deve haver esse preparo. Qual que é o limite, né, do compliance e a vida privada de cada membro da empresa? E eu vou complementar com a questão do GDPR, que é uma questão que nós já conversamos hoje, quando nós estávamos previamente nos alinhando aqui para o painel, né? E como as empresas estão se preparando para o GDPR. Então, tem uma questão muito relacionada em o limite da empresa e da vida privada, né? E eu queria ouvir de vocês esse tema, da preparação, o limite e o GDPR. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para vocês.
Quantos de vocês já escutaram sobre GDPR da Europa? E quantos de vocês ou as suas empresas têm negócios com empresas europeias ou dependem de matrizes na Europa? Então, um pouco mais. E eu sugiro que vocês leiam o limite é 25 de maio, que é quando começa a implantação do Data Protection na Europa, que é super complicada. Começa com multas de 20 milhões de euros até 4% do faturamento. Então, essa é a multa. Então, leiam, por favor. Em geral, as empresas de tecnologia, 25 de maio é o momento de implantar e começar com o enforcement disso. O regulador vai ter que andar junto com a indústria e não, porque isso não afeta só as empresas de tecnologia, estamos falando de todas as empresas que trabalham com as bases de dados, ou seja, todas as empresas. Nossos fornecedores, clientes, funcionários. E aí precisamos subir a barra para saber como as empresas têm tratado com as informações sensíveis. E essa é uma resposta que os públicos e consumidores querem. O que acontece com os nossos dados quando nós assinamos um formulário para receber uma newsletter? Para onde vai esses dados? Eu quero deixar de receber essas informações e não sei como. Então, tudo que estávamos escutando que acontecia com outras empresas de redes sociais, e isso acelerou um pouco a consciência de que muitas empresas precisam levar a sério esse tema, porque não é somente uma lei mais ou uma regra a mais, é uma regra que nós, consumidores, estamos levantando a bandeira sobre o que acontece com os nossos dados. E a maioria das empresas já tem implementado programas e estamos trabalhando para tê-los já resolvidos. Pelo que eu estava lendo há pouco, quando eu vinha para cá, o que se estima é que 50% das empresas que têm operações na Europa estarão preparadas dia 25 de maio. E isso é um problema enorme. Pessoalmente, nós estamos trabalhando muito em equipe, porque tem muitos temas técnicos que as diferentes equipes de parte legal, finanças, vendas, ainda não entendem. Mesmo que desde um ponto de vista tecnológico, eles não precisam dessa ajuda. E precisamos fazê-los entender o que é que se espera e por que é importante não somente assustá-los com a multa, né, mas mostrar que transcende a multa. Como queremos tratar os dados dos nossos consumidores, dos nossos usuários? E eu acho que esse é um ponto de inflexão. A Europa está apostando muito nesse tema. Eu acho que teremos muitas mudanças daqui a alguns meses, porque tem coisas que não são possíveis de implantar em algumas empresas que têm 12, 15 zonas horárias diferentes. Então, uma das coisas que a normativa pretende é que, se tiver um acesso de segurança e um hacker acessar essa informação, e isso não estiver seguro, que o período de resposta para o regulador é muito curto. Mas nessa equipe a gente tem pessoas trabalhando da China até a Rússia, Argentina e Estados Unidos. E só tem um data player oficial. E essa pessoa talvez esteja dormindo no seu país. Então vai ser muito complicado. O regulador teve a melhor das intenções, escutou o que os consumidores queriam, mas tem algumas coisas que na prática nós vamos ver ainda como vai funcionar.
Uma das recomendações que eu posso dar, com a experiência que nós tivemos na Avianca, é implantar dentro dos capítulos das políticas de dados pessoais, que é para a linha ética. E estávamos falando disso antes do painel. Porque uma investigação não pode ser uma falha para nós, porque nós não tínhamos autorizações para tratar com os dados sigilosos. Tínhamos vários programas para tratar todos os dados pessoais, porque como a nossa moderadora falava, em um momento a gente teve uma resposta. Alguém pode falar, de onde você pegou meus dados pessoais? E isso não pode acontecer com a gente. Então, esse é um ponto-chave para que vocês possam incluir dentro das suas políticas de publicidade de dados das suas empresas esse sigilo. Com relação aos programas que vocês têm, de PR também verifica os fornecedores que estão nos oferecendo serviço e como eles vão lidar com essa situação. Você pode ter fornecedores na Europa ou nos Estados Unidos, isso é normal acontecer, ter fornecedores a nível global e que estão em qualquer lugar do planeta, e muitos deles podem estar na Europa. Então, como nós vamos lidar com as linhas? E isso é importante tratar, principalmente quando a pessoa liga, dá o seu nome, e como esse fornecedor que nos dá esse serviço mantém esse dado de maneira confidencial. E se essa pessoa quer tirar o seu nome desse registro, como ela vai fazer isso? Pelo que eu vi das grandes consultoras, isso ainda não está considerado, então é importante perguntar como os nossos fornecedores estão tratando os dados dos nossos clientes. Uma pergunta que você fez foi também o quanto de tecnologia deveria ser, quando que a empresa devia adotar de tecnologia, absorver, né? A gente falou, os outros panelistas falaram aqui, os anteriores, bastante na importância do risk assessment, ou seja, eu moldo o meu compliance em cima do que eu identifiquei como risco importante, priorizei, etc. E eu acho que o uso da tecnologia vai um pouco nesse sentido também, ou seja, dentro da cultura que você tem na sua empresa, levando em consideração idade, faixa etária, né, número de empregados, o alcance que você tem, exposição, às vezes você tem uma equipe de vendedores, sei lá, de 1.000, 2.000 vendedores, eu acho que o uso de um aplicativo como esse ajuda bastante na difusão. Agora, o quanto que eu vou usar de fazer comentário ou não sei o quê, etc., vai de empresa para empresa. Com relação ao GDPR, eu colocaria, do ponto que eu falei, que é o uso dessas ferramentas de auditoria ou também de prevenção à fraude, que usam os algoritmos, ou seja, é um processo 100%, se for, né, mecanizado, seja automatizado, pelo GDPR, os artigos, acho que de 12 ao 17, eles falam lá que a pessoa tem um direito chamado right for explanation, ou seja, direito de explicação. Ou seja, por que essa decisão que me afetou foi tomada? Ou seja, ele pode solicitar que o processo dele seja revisto por um humano no final, uma explicação do porquê que aquela decisão foi tomada, que é a questão do algoritmo. Bom, com relação ao GDPR aplicado à publicidade digital, que é bem o ambiente que o IAB atua, a gente tem um canal aberto de consultas e um webinar e um FAQ. Então, dentro do próprio site do IAB, se alguém quiser mostrar para os seus clientes, acho que muitos são advogados aqui, certo? Existem perguntas e respostas frequentes com relação que regras as agências de publicidade precisam seguir, quais os cuidados. Isso dentro do site do IAB é um material gratuito. Com relação à adoção das tecnologias, uma recomendação que a gente dá dentro do IAB é sempre estar associado a um KPI de negócios. Então,
não se apaixonem pela volumetria. Então, se o KPI é vender passagens aéreas ou aumentar o share num determinado mercado, esse KPI de business eles têm que ser perseguido por todas as áreas da empresa, inclusive pela área de comunicação. Não adianta a área de comunicação falar, olha, mas eu lancei o meu aplicativo, eu tive 850 mil downloads do meu aplicativo para a transparência. Muito bem. Quantas pessoas usam esse canal efetivamente? Ninguém. Quantas pessoas, de fato, fizeram denúncias por esse canal? Nenhuma. Mas você achou o aplicativo lindo, ele foi um case de Cannes. Não se apaixonem pelos seus próprios projetos, né? Ou é um KPI de negócios, ou isso vai ficar vazio. Em algum momento, um CMO, um CFO, ou um próprio CEO virá cobrar isso. Tá? A tecnologia, por si só, ela é vazia. Se ela não ajuda o humano em algum objetivo, ela realmente vai ser descartável. Eu vou retomar um pouquinho a pergunta, depois eu vou voltar num ponto que você mencionou agora, porque está numa das perguntas aqui, mas eu queria ouvir de vocês, quem fez essa pergunta complementou com relação ao uso dos aplicativos. Né? Então, a gente fomenta que os funcionários usem os aplicativos para facilitar. Então, qual seria esse limite, né, do uso dos aplicativos tradicionais dentro dos computadores, dentro, né, da empresa? Se existe um ambiente seguro, quais são as melhores práticas com relação a isso? Então, eu posso baixar aplicativos, por exemplo, no meu celular corporativo? Então, o que vocês recomendam como melhores práticas? Porque essa pergunta ela veio novamente, então eu gostaria que vocês abordassem esse tema. Eu acho que a gente até conversou outro dia sobre isso lá no GEAL. De novo, eu volto para o básico aqui, a avaliação de risco. Eu lembro que eu trabalhava em banco e a gente não podia ter acesso, o acesso a e-mail era super restritivo dentro do banco pela política de segurança de informação. Ou seja, lá na avaliação de risco que o banco fez naquela época, estou falando 15 anos atrás, foi avaliado como uma exposição de risco muito grande aquela do uso do e-mail externo. Falando, olha só a época, né? É uma coisa interessante. Eu dava treinamento de segurança da internet. Eu trabalhava na Microsoft, enfim. E eu dava dica para os pais de segurança da internet. Isso não faz muito tempo, faz 8, 9 anos. Eu falava, deixem o computador da casa de vocês em um lugar visível para que vocês possam ver o que a sua criança está fazendo no computador. Ou seja, não vale mais. Hoje em dia, a gente fala, não vou ter acesso à internet porque não tem Wi-Fi, todo mundo tem um computador, tapar o sol com a peneira, como a gente diz. Ou seja, é uma coisa que é pouco efetiva. Agora, controlar o que vai estar nas ferramentas de trabalho, ou seja, o celular corporativo, o computador da empresa, o que vai ser instalado dentro, isso pode ser endereçado por meio de política interna, política e procedimento de download de softwares que não são os autorizados a estarem nas ferramentas da empresa. Agora, já passa do limite a gente controlar o celular, evidentemente, do empregado, o que ele faz, o que a gente controla é o comportamento dele, né? Ou seja, passa muito tempo com a cabeça virada aqui, mexendo, fazendo qualquer outra coisa, né? Ou seja, eu acho que a gente consegue controlar ferramentas de trabalho nesse sentido. Essa é a minha opinião. Uma das responsabilidades que eu tenho é Cybersecurity Compliance. Então, as recomendações não usar o Wi-Fi, usar sempre o VPN, protetor. Aqueles que viajam, ou geralmente, isso vai ser fazer um risk assessment sobre o uso dos elementos. É o ponto número 1. Precisamos trabalhar muito com o pessoal de segurança e tecnologia para entender como evolui. Isso evolui muito. Já há 20, 15 anos, não dava nem para pensar. Você nem imaginava era colocar um banner num site, num jornal. Hoje, os orçamentos de marketing, eles são bem equilibrados, mas no caso da cibersegurança, fazendo uma avaliação com o pessoal de tecnologia, quem são as pessoas mais sensíveis, quantos de nós viajamos e nós vemos muitas vezes que trabalhamos no avião e você não sabe quem está do lado. Às vezes é a concorrência. Então, gerar essa consciência de ter cuidado com a informação, isso também é compliance. É incrível
e pelo menos aqui deste lado, é a quantidade de informação que as empresas, para quem nós geramos aplicativos, nós conhecemos de cada um de nós, de tudo. Então, gerar essa consciência também no CEO, no CFO, de que porque você não pode baixar no Tinder, no celular corporativo. Eu falo isso, mas qualquer outro aplicativo que não seja de trabalho. Então, nós precisamos gerar uma consciência do melhor uso dos aplicativos, porque são eles que abrem a possibilidade de um monte de temas, de questões. E também o phishing, que não se fala muito em compliance, mas o phishing, para aqueles que não conhecem muito, são os e-mails, são as ligações telefônicas que nós recebemos, que parece ser uma ligação normal, parece ser um e-mail da empresa que fala, clique aqui, aí você coloca a senha, porque nós estamos mudando o ambiente, então você precisa trocar a senha. E as pessoas acabam clicando, porque os hackers, as pessoas que fazem isso, têm muito tempo, investem muito dinheiro em tudo isso, para fazer toda uma estratégia de segurança, conhecer quem são as pessoas que tomam decisão. E aí começam a gerar esse tipo de comunicação para poder acessar os nossos sistemas. E eles têm todo o tempo do mundo, porque é o trabalho deles. Então, também é função da empresa, o pessoal de risco, de compliance, começar a trabalhar em equipe e coordenadamente com a equipe de tecnologia. Aqueles que trabalham na nossa empresa não sabem disso. Quantos de nós, não levanta a mão, mas receberam nos últimos 2 ou 3 meses e-mails por LinkedIn ou diretamente na caixa de entrada de trabalho que fala, não, nós estamos participando, se você participar dessa pesquisa, você vai ganhar $100. Ou vamos participar disso. Então, não é mais o africano que precisa de nós, não. Aí começa a gerar outras estratégias. Então, é muito importante. E eu lembro de um momento que nós trabalhamos com o pessoal da Alliance para empresas, que é o primeiro treinamento para o pessoal do escritório anticorrupção na Argentina há 1 ano e meio. Um dos temas foi esse. Quantas vezes vocês fazem mensagem de texto de segurança no sistema? Então, isso também é compliance. É importante que nós, da nossa função, seja advogado, contadores, eu sou contadora, que nós começamos a entender esse tema, esse problema, porque senão entra muita gente e acaba complicando. E um ponto que você mencionou é justamente essa questão, né, do auxílio das equipes de TI. Então, lá em Frankfurt, eu abusando aqui da minha função de moderadora, né, estou me permitindo falar também, mas um tema que nós exploramos e me chamou muito a atenção, nós dividimos um painel com o pessoal da KPMG e a nossa missão era falar do profissional do futuro, se havia trabalho para os compliance officers ou se nós seríamos substituídos por computadores, né? E um dos meus colegas disse que sim, em 5 anos nós seremos substituídos por computador. Eu falei, então nem vou mais falar no meu painel, porque eu já não vou mais ter função. Mas interessante é que ele mencionou algo que eu não tinha parado para pensar. É que cada vez a gente trabalha com equipes enxutas, né? E nós sabemos disso, vocês mencionaram a questão do orçamento, do budget, e ele disse que se numa empresa nós tivermos um departamento pequeno, um profissional, e esse departamento tiver 2 pessoas, um profissional desse departamento será de tecnologia e o outro será da função desse departamento, né? Então, a gente sabe que nós caminhamos para ser dependentes da tecnologia. E um ponto que eu faço e convido vocês à reflexão é que nós não tem mais como separar. Então, a pergunta aqui de quem está na plateia, para que a gente pudesse, qual é o limite da empresa entre o pessoal e o profissional? E eu questiono vocês. Qual é o limite hoje entre o pessoal e o profissional, se nós decidimos conscientemente a todo momento nos colocar, né, em público? Então, em qualquer rede social. Então, eu faço o check-in de onde eu estou colocando essa informação pública. Então, a partir do momento que o seu funcionário ele decide, de livre e espontânea vontade, mencionar que ele trabalha na empresa, mas na rede pessoal dele,
ele indiretamente fez uma ligação com a tua empresa. Então, sim, se ele abusa do uso da rede social, na minha visão, né? Você mencionou um ponto muito interessante, Cristiane, veio uma pergunta nesse sentido. Você mencionou a questão do não se apaixonar pela tecnologia e ter um sentido nisso. E veio uma pergunta direcionada para a Lina, de qual é a motivação por trás desse projeto de digitalização, né, desse projeto para 2020, qual que é a motivação por trás dessa digitalização na companhia. Então, a motivação, principalmente, é gerar um novo valor aos acionistas, garantindo, a agilidade nos processos, eficiência e transparência na rastreabilidade, que era o que eu falava, do monitoramento. Então, quando vocês deixam registros dos sistemas, vocês podem garantir monitoramento mais eficientes dentro da empresa e, por isso, a empresa está querendo implementar não somente na área de compliance, mas também da diferente área como a operacional. Nós somos a primeira empresa aérea, não sei se vocês viram, todos levam uma mala preta grande, vocês já viram isso? Aí são os planos de voo. Então, todos esses planos na Avianca, que é a primeira empresa aérea que vai implementar no iPad, eles já vão estar digitalmente disponíveis para todos os pilotos. Então, esse é um plano que está sendo feito com a Aeronáutica Civil na Colômbia e nós recebemos já várias outras empresas para fazer o benchmark e compartilhar essa boa prática para facilitar esses trabalhos. Além disso, estão sendo criados processos de contato com o cliente com inteligência artificial. Nós temos uma nova ferramenta que se chama Carla. E essa ferramenta é como um centro de contato direto com o cliente, que é uma pessoa, que é digital, e ela ajuda a responder todas as dúvidas dos viajantes. Então, também temos Wi-Fi nos aviões, porque nem toda a nossa frota tem Wi-Fi, como outras empresas já têm. Então, isso busca gerar mais eficiência para as empresas, mais inovação e também rastreabilidade em todos os processos, porque nós temos digitalmente como fazer os registros dos passageiros no iPad, em uns documentos de embarque que são manuais. Então, tudo isso facilita a operação diária e garante melhor serviço ao cliente, que é a nova estratégia da Avianca, que nós temos tudo o que fazer para encantar o cliente, esse é o nosso novo slogan. Então, essa é a razão de ser da digitalização de todos os processos. Muito bem. E uma pergunta que veio até para o Felipe, mas com certeza vocês vão poder colaborar também com a visão de vocês, frente a tudo o que aconteceu, né, no cenário americano com relação às notícias de vazamento do Facebook, que acabaram privilegiando as eleições, né? Como a questão é para o Twitter, mas também convido os demais a se manifestarem, quais são as práticas de compliance para a proteção dos dados com relação a esses cenários de vazamento. O que eu posso dizer aqui, até dentro do que eu tenho de política interna, de compliance, do Twitter, que também envolve um dos parceiros nesse ponto de vista, é a área de comunicação, né, que o compliance trabalha com a área de comunicação também. A gente tem, enfim, o que eu posso dizer para vocês, a gente cumpre com toda a legislação que se aplica, né, ao Twitter. A gente, se você observar, com relação ao GDPR, nós somos bastante rápidos, a empresa já está totalmente atualizada e aderente, inclusive subimos a barra, todos os usuários são tratados na barra de proteção mais alta, né? Eu acho que tem esse ponto de vista e, enfim, a segurança de dados, ela tem a questão da privacidade, mas também tem a questão da segurança de dados, que entra um pouco no que a Silvina estava falando, também, enfim, de proteções. Enfim, a gente tem uma segurança também bastante, vocês devem imaginar, bastante robusta para proteger os dados, até de forma lógica, né, física, como também bastante transparência e respeito ao usuário no tratamento dos dados dele. Basicamente, o Twitter é uma plataforma
eu diria, eu vou falar o número, não deveria, mas 90 e tantos % pública, ou seja, ela é aberta. Se você pesquisar no Google, vai ser indexado o conteúdo do Twitter também. Então, se conversou alguma coisa, pode aparecer conversas no Twitter que estão lá. Então, a gente não tem muito... Os usuários decidem dar publicidade à maior parte das coisas que eles conversam. Aliás, eles querem participar das conversas e querem que sejam públicas justamente para ter um alcance maior, ou seja, fazer um comentário a uma banda, a um jogador de futebol, a um político, a um ministro, ele quer que a voz dele seja ouvida. Então, do ponto de vista da empresa, a gente tem uma transparência e uma abertura bastante grande. Então, praticamente todos os dados que os usuários têm lá são públicos, a menos que a pessoa clique e decida que tem uma conta fechada, por exemplo. Eu quero acrescentar aqui que talvez tenha a ver com o escândalo que todos nós vimos da rede social. Eu acho que isso também colocou em evidência a rapidez que algumas empresas têm para analisar os dados. Com quem nós operamos? Que importância tem saber realmente com quais terceiros nós estamos administrando dados da nossa plataforma ou de nossas empresas. Especificamente, em virtude de tudo que tem a ver com proteção de dados, eu acho que nós temos que redobrar a atenção. Que não seja só clicar, não. Vamos trabalhar com esse novo centro de atendimento ao cliente, com isso, e aí nós acabamos diminuindo o custo. Olha o que acontece depois com isso de diminuir o custo. Um complemento também, quando a gente fala um pouco sobre a primeira onda que se vive da digitalização, foi a primeira vez que os Estados Unidos passou por essa influência nas eleições. Será a primeira vez que teremos tanta publicidade digital na campanha política aqui no Brasil. Então, eu acho que esse movimento todo que aconteceu, eu vejo por dois lados, né? Primeiro, a parte positiva. Eu acho que todo mundo que trabalha hoje com gestão de dados teve que parar para pensar na sua corresponsabilidade. Eu acho que isso faz muito bem para a parte de educação dos profissionais que esperavam, assim, não tem problema, a turma ali do marketing vê essa parte de onde vêm esses dados, e você fechava os seus olhos para adquirir dados e fazer toda a parte de divulgação com terceiros. Então, acho que foi importante para que as pessoas parassem para prestar atenção na corresponsabilidade de toda a cadeia. E, por outro lado, não aliviando os dados, o lado da plataforma, mas eles também estão aprendendo, né? O que eu sempre digo veja o tempo, a sequência histórica que existiu no ambiente da televisão. Há quantos anos existe a televisão para que existissem as regras como conhecemos hoje? Há quantos anos existe um jornal para que existissem as regras que a gente tem hoje? E há quantos anos existem essas plataformas? E que tempo houve para que existissem as crises e as correções, né? Hoje estamos vivendo o tempo da crise para que amanhã exista a correção. Então, eu acho que vale também a nossa corresponsabilidade sobre a relação com essas plataformas. E quando você for fazer alguma relação com essas plataformas, questione e pense na sua corresponsabilidade por contratar também. Eu acho que é importante o amadurecimento das relações, porque elas não estão prontas. Infelizmente, a gente está caminhando para o final. Eu já fui alertada aqui do tempo. Eu tentei conciliar as questões. Eu pediria que vocês fizessem considerações finais. E, antes, eu começaria pela Lina. Eu veio uma pergunta direcionada para você. Quais são essas ferramentas que você mencionou de mitigação de riscos, essas ferramentas digitais? E aí você pode passar depois a palavra para os colegas para a gente caminhar para o encerramento final. Sobre mitigação de risco, nós temos diferentes ferramentas. Algumas para verificação de listas restritivas que geram verificações em diferentes listas, em mais de 360 listas de restrição, e assim nós garantizamos o monitoramento automático desses terceiros vinculados à empresa, que é uma das partes
ou princípios mais difíceis de garantir dentro do cumprimento, como foi falado no painel anterior. Além disso, nós temos ferramentas para fazer avaliação de riscos e poder integrar os diferentes sistemas de gestão. Nós não só temos um sistema de monitoramento, mas também temos um sistema de gestão de cumprimento, de segurança da informação, de security, que já é um tema de segurança nos aeroportos, de segurança operacional, que é aí toda a segurança aérea e de voos. Além disso, temos segurança de saúde e trabalho, que também é outro sistema de risco. Então, todos esses riscos eles ficam documentados no mesmo sistema e são alinhados. Todos esses sistemas eles podem ser mitigados, avaliados e também implementar na empresa a menor quantidade de controle possível, mas que isso sirva para todo o sistema de gestão de risco que nós temos dentro da empresa. Então, esses são alguns exemplos. Algo final que queira dizer? Obrigada, Alliance for Integrity, pelo convite. Aos palestrantes, é um prazer compartilhar com vocês esse espaço. E aos brasileiros, muito obrigado ao acolhimento que nos deram. E já, só de acordo com as considerações do painel, agradeço aos companheiros. Obrigada, Alliance. E duas coisinhas rapidinhas. Primeiro, tanto na Argentina como quando a gente estava no outro congresso da Alliance esse ano, tanto a parte pública e privada e a sociedade civil está reunida falando sobre esse tema. Depois de tanto tempo e, na verdade, ver tudo isso acontecendo é muito gratificante. O grupo da Argentina, da nossa região, está sempre junto, tentando se apoiar, e eu acho que isso é fantástico, ver pessoas do setor público ou pessoas que estavam no setor privado e agora estão no público e estão tentando levar adiante todas essas estratégias e essas ideias. E é uma utopia, muitas vezes, de ter um mundo melhor através disso. Eu acho fantástico. É gratificante profissionalmente ver isso. Além disso, falando sobre o ponto que eu fui convidada a falar, o digital não substitui o pessoal. Existem pessoas, são as pessoas que fazem as empresas, e essas pessoas hoje estão trabalhando. E as que não estão trabalhando, que estão em casa estudando para começar nas empresas nos próximos anos, são aquelas em que devemos nos enfocar. Dar mais educação sobre este tema a eles, seja em casa ou no colégio, e assim continuar, seguir adiante. Eu acho que esse é um tema que passa pela educação, que não é substituída por um iPad. Também queria agradecer a Alliance, aos meus colegas panelistas aqui também. Foi um prazer estar com vocês, de novo, para alguns. Acho que como consideração final, acho que eu deixaria que a tecnologia ela é muito boa, muito útil, traz esses benefícios, né, esses números, pesquisas que eu trouxe, Ernst Young, PwC, falando sobre isso. Acho que o que mais importante, de novo, o humano não foi substituído ainda, ao meu ver, como a gente discutiu aqui, pela máquina, né? E dois aspectos importantes para ficarem como ponto-chave, eu acho, no uso da tecnologia transparência. A gente fala muito de transparência no setor público, etc., mas a gente, internamente, também com os empregados, e com nossos parceiros, com quem a gente está interagindo, transparência e regras do jogo muito claras, ou seja, a que processos estou sendo submetido, né? A que tipo de sistemas eu estou sendo verificado, ou qualquer coisa assim, ou seja, transparência e regras claras, eu diria. Obrigado. Sou novata na Alliance, primeira vez, então queria agradecer a todos pelo convite, pela paciência. Bom, acho que um resumo do que eu já falei, né? Não existe fábrica de salsicha, a comunicação ela tem um processo, e esse processo muitas vezes é complexo, e inclui dados e gestão de audiência e volume de impactos que precisam estar associados aos seus KPIs de negócios. Assim, não se apaixonem pela tecnologia
porque ela sozinha não faz nada. Aí, associando um pouco da resposta de cada um, sim, educação é extremamente importante. Se você não conhece um processo de como funciona uma tecnologia, se informe antes, aprenda antes de contratar, porque eu acho que é importante essa corresponsabilidade na contratação. E o humano não foi substituído. Uma ferramenta mal alimentada ou mal gerida, ela traz péssimos resultados para uma empresa. Então, o humano não foi substituído, porque é ele que alimenta, ele faz a gestão da tecnologia, e a tecnologia, por si só, ela não é suficiente, né? Ela precisa estar associada a um KPI de negócio da sua empresa. Queria agradecer a todos vocês, agradecer a vocês por estarem conosco até o final. Como eu mencionei, nos ajudem a divulgar o nosso aplicativo da Alliance for Integrity. Então, nós contamos com a colaboração de todos para que a gente possa ajudar as pequenas e médias empresas também a ingressarem nesse mundo todo que a gente discutiu aqui hoje. Muito obrigada, pessoal. Agradecemos os participantes deste painel. E agora, gostaríamos de convidar a vice-diretora da Alliance for Integrity, Cláudia Lorek de Araújo, para realizar o encerramento deste dia. Boa tarde a todos. Prometo que eu não vou falar para muito tempo. Eu acho que a gente já ouviu assim muitas pessoas falando, já ouvimos muitas ideias, conceitos, desafios que discutimos também, né? Mas no final eu gostaria de aproveitar essa possibilidade de agradecer também os nossos parceiros para ajudar-nos com a preparação e a implementação desse evento, né, especialmente o Instituto Presbiteriano McKinsey, que agradeço muito para nos dar esse espaço muito lindo, muito confortável, né, que assim é muito fácil de ficar um dia inteiro assim como os estudantes na aula, né, porque quando ficamos um pouco mais velhos não estamos mais acostumados de assim de ficar e prestar tanta atenção, né? Assim. Mas eu estou vendo que conseguimos muito bem isso, graças aos nossos palestrantes que trouxeram seu conhecimento, as suas experiências e compartilharam isso com a gente. Muito obrigada para isso. Também muito obrigada para todo mundo que assistiu até o final. Esse dia de hoje, estamos super felizes de ter esse interesse, né, no nosso tópico integridade e transparência no setor privado. O tópico combate à corrupção é um tópico global, né? Por isso também tentamos em eventos como hoje de juntar as forças, encontrar sinergias, aprender um do outro, para podermos utilizar os nossos recursos, que foi falado também algumas vezes, são também limitados. E para utilizar esses recursos eficientemente, precisamos da cooperação. Da cooperação, assim, no nível regional, no nível global, mas também dentro de um país, né, entre o setor privado, o setor público, a sociedade civil. É importante que assim compartilhamos a nossa visão e criamos uma em conjunto. Não quero falar em detalhes e repetir o que os colegas falaram hoje, mas um tópico que assim é importante para a Alliance for Integrity. Sim, sabemos que no início havia uma equidade entre mulheres e homens, dando as palavras de bem-vindas. Tentamos de prestar atenção nesse tópico e com certeza vamos melhorar ainda. No total ficou 50-50%, isso já é muito bom. Mas também, às vezes, o programa muda, as pessoas mudam e, no final, não dá certo, né? Mas o tópico é super importante para a gente.
Também gostaria de aproveitar esse momento para fazer propaganda para o nosso concurso. Temos um concurso que é impacto da corrupção no empoderamento econômico das mulheres. E cada estudante de pós-graduação pode escrever assim a sua tese, um papel assim. Tese talvez é um pouco longo, mas sobre um aspecto desse tópico, e pode ganhar uma viagem para a cúpula do Women 20 na Argentina para apresentar esses resultados do papel. Então, gostaria de convidar todos os estudantes de acessar a nossa página allianceforintegrity.org para acessar mais informações. Falamos hoje sobre marcos legais, a implementação em empresas estatais, sobre soluções digitais, e espero que todos de vocês vão levar algumas dessas ideias e conclusões consigo para casa e vão nos ajudar em divulgá-las, né? Porque queremos assim ser também o fazer de vocês multiplicadores de boas ideias. Eu, por minha parte, vou fazer isso, vou levar esse conteúdo comigo para a Alemanha, para outros países onde atuamos com Alliance for Integrity. E, como é muita informação, eu gostaria de deixar vocês com alguns símbolos que eu me recordei dentro do dia de hoje. Foi a receita de bolo. Né? Assim, não se pode copiar um sistema de compliance, né? Mas tem que ver quais são os ingredientes que são disponíveis para fazer a sua receita boa. Aprendemos também que as empresas estatais estão dançando um samba entre a esfera pública e privada, porque eles têm que agradar os dois lados, né? Que não é sempre fácil. E do último painel, eu não podia decidir, mas assim, eu aprendi que eu não posso download o Tinder no meu celular de trabalho. E também eu vou me lembrar sempre da fábrica de salsicha. Então, com isso, eu gostaria de deixar vocês assim. Agradeço mais uma vez para a sua atenção e uma boa noite para todos.